bênção, Senhor, de trazer a tua palavra. É a tua boca, Senhor, para falar conosco nessa noite. Pai, usa ele, Senhor, com poder e graça, com autoridade e ousadia. E, ó Pai, prepara principalmente o nosso coração para receber essa palavra que é a tua semente. Ó Pai, porque sabemos que, ó Pai, o teu filho está aqui para engrandecer o teu nome. Toda a honra, toda a glória é tua, Senhor. Então, ó Pai, usa ele com a sua misericórdia, com a sua graça, e fale conosco aquilo que precisamos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que ele receba a revelação daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus. Paz e graça, amada igreja, amém? Amém. Que felicidade estarmos aqui. Que presença de Deus sentir. Esse privilégio de estarmos adorando a Deus. A luz apagou e a adoração continua. Já não se sentiu isso, eu senti algo tão diferente, algo tão caloroso na Senhor. Eu não podia iniciar esse sermão sem antes parabenizar. E a pastora Rafa assim foi sucinta no que ela falou a essas mulheres empoderadas, não é mulheres guerreiras, empoderadas. É diferente. A mulher sábia, Provérbios 14, né, meu apóstolo? Edifica a casa, ajudadora. A submissão não quer dizer que ela está por baixo, ela está de volta. A submissão, ela vai falar, ó, você quer fazer, você faz, mas obrigado. Então assim, eu glorifico a Deus. Eu confesso às irmãs que eu pedi uma palavra sobre Esther, sobre Ruth, sobre Débora, mas papai não quis. Quando o papai não quer, eu tenho que fazer o que o papai pede. Quando o papai ordena, e quando ele ordena é para levantar o ministério. Quando ele ordena é para transformação. Mas eu pensei, meu pastor Júnior, que eu nem iria pregar, porque já estavam falando tudo, já estava fazendo uma conexão, algo novo, ciclos. E a palavra é exatamente sobre ciclos, processos e transformações. Abra a Bíblia comigo, no nome de Jesus, Isaías 43. Deus seja louvado. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, meus irmãos. Esse ministério aqui chegou na minha vida num momento crucial, momento que eu precisava ser alimentado pelo Senhor Jesus através desse ministério, que é a minha casa, agora a casa da minha esposa. Minha esposa é uma outra pessoa, através da vida desse servo, se fazendo esvazinho pequeno que o Senhor transborda de uma forma. Não é, meu apóstolo? Que Deus seja louvado nessa vida, servo, meu pastor, meu apóstolo, cada um de vocês. Vocês são muito importantes para nós, para a minha família. Isaías 43, quem achou, diga amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado. Eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos por tua vida. Ai, que maravilhoso. Tome assento em nome de Jesus. Coisa linda. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a criação e a formação. A criação de Jacó e a formação de Israel. Esses dois nomes que em uma só pessoa, que precisou passar por um processo tremendo até atingir, até entender a importância do seu chamado.
Eu gostaria que a igreja fosse comigo bem rápido lá no Gênesis 25 para entender sobre criação e sobre formação. Gênesis 25, só para a gente entrar na aplicação da mensagem. Aleluia. Vai ser bem rápido, tá, igreja? Vai ser assim, o estudo foi maravilhoso, que eu já fiquei sabendo, mas eu preciso passar isso para vocês, tá? A partir do versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim. E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Meus irmãos, dentro do ventre de Rebeca tinha 2 filhos. Naquela época, pastor Júnior, não tinha sonografia. Naquela época não tinha tecnologia. Aliás, Rebeca era estéril. Já foi uma luta, já foi um milagre ela gerar. E dentro de Rebeca já tinha uma luta para quem seria a bênção da primogenitura. Entre os filhos que queriam, não, a vez é minha, e aquela briga dentro do ventre de Rebeca, e ela não entendendo porque passava tanto mal, o próprio Deus falou: Rebeca, se acalma. O Deus que fala contigo falou com Rebeca: te acalma, porque dentro do teu ventre há 2 nações lutando para conseguir a bênção, e a maior vai servir a menor. Ela não entendeu nada. A maior vai servir a menor? Será que eu vou ter os 2 filhos, um maior que um menor? Chega o dia de Rebeca conceber. O primeiro filho que nasce é Esaú. Esaú do hebraico quer dizer peludo. E coladinho com Esaú nasce Jacó. Jacó do hebraico Iacave, o agarrado no calcanhar. Do sentido literal, porque do sentido cultural, se você trocar uma letrinha, Iacave para Iacave, usurpador, o enganador. Muitos já começam o texto, a mensagem, dizendo que Jacó era o enganador. Não, Jacó, porque agarrado no calcanhar. Ele lutou para querer a primogenitura. E naquele momento ele não conseguiu. Esaú saiu primeiro. De cara, Isaac se apaixonou. Eu preciso contar essa história para vocês. Isaac se apaixonou por Esaú. E Rebeca se apaixona por Jacó. Esaú cresce do lado do pai, caçador, cheio dos dons da floresta. E Jacó um pouco mais prendado, sempre muito sagaz, sempre muito esperto. E virou um especialista na arte de cozinhar, nos dotes da casa. Certa feita, Esaú, cansado da labuta, cansado do trabalho, ele chega faminto. E ele sente aquele cheirinho, aquele ensopado. Jacó espertamente sabia o horário que seu irmão chegava. E Esaú, o primogênito, naturalmente falando, aleluia, chega cheio de fome. Que cheiro gostoso. Me dá um pouquinho dessa comida aí, me dá um pouquinho desse ensopado, tá maravilhoso, eu tô cheio de fome. Me alimenta, meu irmão. Eu te alimento. Mas primeiro eu te peço uma coisa: me dá teu direito da primogenitura. Eu quero teu direito de primogênito. Na mesma hora, Esaú fala assim: de que adianta a minha primogenitura se eu estiver morto de fome, se eu morrer? Cuidado com os piores momentos da tua vida. Cuidado com os teus momentos de fragilidade, porque aquilo que o Senhor te confiou, aqui eu já aprendo a primeira lição. Aquilo que o Senhor te confiou em você, aquilo que o Senhor
Ele confiou em estar contigo. Aquilo que o Senhor pôs na tua mão, você pode botar em xeque no seu primeiro momento de fragilidade, no seu primeiro problema de processo, no seu primeiro vento, você pode deixar tudo a perder. Aleluia! Glória! Não venda aquilo que você tem mais de importante por um prato de lentilha. Aqui, pastor, está no sentido literal, é um guisado, é um ensopado cheiroso. Mas no sentido literal, muitas das vezes nós não somos seres humanos da fé, super-heróis da fé. Muitas das vezes nós temos momentos em que o cansaço vem, a rotina vem, as brigas vêm, as discussões. Mas é crente, é pastor, é pastora, tem seus problemas. Atire a primeira pedra quem não errou. Aleluia! E é nesse momento que eu, como porta-voz do Evangelho da transformação de Jesus Cristo, eu te digo: se o problema for conjugal, independente do problema, cola no teu cônjuge, ora por ele, paga o preço, aguenta calado e ande candará. Aleluia! Deus vai te honrar. Não venda por um prato de lentilha. Porque eu vou falar uma coisa com vocês. Eu estava passando um processo, muitos aqui conhecem o processo ferrenho que eu passei. Eu tentei salvar de tudo quanto é forma o meu antigo relacionamento. Tudo, paguei todos os preços, mesmo sabendo que já estava com outra pessoa. Eu tentei salvar. E no meu pior momento, meu apóstolo estava sentado na cadeira lá, tinha acabado de fazer uma venda, triste com o meu salário, famoso cebolão, chorando porque eu não estava conseguindo produzir. Chega um prato, coloca a mão nas minhas costas, você está muito tenso, eu vou te fazer uma massagem. Na mesma hora, eu olho para trás, eu poderia muito bem, eu estava num momento de fragilidade. Para os casais aqui, há muito tempo eu não estava tendo uma conversa com a minha esposa, da minha ex-esposa na época, de marido e mulher, a gente não estava mais tendo relacionamento. E a nossa conversa era muito difícil, quando era sempre ação e reação, tudo debaixo de muitas coisas ruins. Eu olho para ela e eu falo: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, e saio andando. É nessa hora que o crente tem que mostrar que é crente. Meu Deus. Eu conheço um pastor, eu não vou falar por ética o nome do pastor aqui, que é o qual eu amo muito. Ele foi pregar lá na minha antiga igreja e toda vez que ele pregava era uma tocha. Um pastor renomado, e quando ia no Semeando Avivamento, meu Deus, o céu descia. Quando pregava na igreja do pastor Cláudio Duarte, o céu descia. Todos os lugares do homem estava na asa do querubim. E uma certa vez, feita uma festa lá na igreja, vai uma cantora muito famosa também, que eu não vou falar o nome, não, por ética. Ela está louvando, ele pega a oportunidade, ele prega, fogo desce, passa 6 meses, essa cantora engravida. E engravida desse pastor. Ele, muito meu amigo, eu conversei com ele, porque eu não sou de apontar e nem bater não. Acho que os de dentro fazem muito isso quando tem uma queda, quando tem um problema. O pastor de uma igreja muito renomada, ele, na época era evangelista, meu evangelista, eu caí por um prato de lentilha. Eu pequei pelos meus olhos. A minha família é linda, graças a Deus ele está com a família, a esposa dele perdoa ele até hoje. Ele dá atenção para essa criança. Mas ele caiu. Ele perdeu aquilo que ele tinha de melhor. Nunca mais eu vi o homem voando do jeito que ele voou. Nunca mais eu vi ele. Continua pregando muito bem, com a graça de Deus, mas a credibilidade dele ficou manchada. Aquilo que Deus confiou dele, Deus não tirou. Ele continua com o dom, ele continua com a eloquência, ele continua com a unção, porém Deus. Ele trocou aquilo que ele tinha de mais importante por um prato de lentilha. Cuidado com os pratos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: cuidado com os pratos.
Agora, seja profeta na vida dele e fala assim: valoriza aquilo que Deus te deu. Seja profeta, não ensina. Valoriza aquilo que Deus te deu. Se é o teu relacionamento, valoriza. Ei, aquela porta que ele abriu, valoriza. Está passando aperto, valoriza. O teu ministério, valoriza. Mas não troca. Voltando para a palavra, naquele momento, Esaú vende, troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. O tempo passa, Isaac vai ficando velho, meu apóstolo, bem velhinho, e ele perde a visão. Ele já fica sem forças. Ele chegou o momento de eu passar o bastão para o meu primogênito, para eu abençoar o meu primogênito. Esaú, chega aqui, meu filho. Vai lá na floresta, caça aquele carneiro, não me lembro se é carneiro, se é o... Caça aquela caça gostosa, faz um guisado gostoso para mim, que eu quero te abençoar. Esaú tinha esquecido lá atrás, foi correndo e na mesma hora Rebeca ouve. Rebeca sempre amou mais Jacó do que Esaú, e ela fala: Jacó, é agora que você tem que botar tudo aquilo que você tem de melhor para funcionar. Faça um guisado gostoso para o seu pai, faz aquele cozido gostoso, saboroso, e pede ele a bênção. Mas como é que eu vou pedir a bênção se o meu irmão é peludo e eu não tenho pelo nenhum? Ela: deixa que Deus vai cuidar. Faz o que eu estou te pedindo. E Jacó faz o que a mãe pediu. Faz o cozido. Chega perto do pai. Pai, ele: quem está aí? Jacó? Ele: não, Esaú. Como assim? Deus atua na mentira? Se lembra lá atrás, quando ele pediu a primogenitura? Esaú. Ele: a voz é de Jacó. Chega para cá. Aí chega perto, ele não está enxergando, ele toca em Jacó. Aí Rebeca foi muito astuta. Rebeca botou todo o pelo do carneirinho em Jacó. Oi? Colocou todo o pelinho, ficou todo peludo. Ele: a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Deixa eu comer aqui. Comeram, eu te abençoo em nome de Jesus. Você vai ser abençoado, vai ser a primeira nação. Ou seja, ele abençoou. E Jacó sai dali abençoado, o nome de Esaú. Como assim? Deus abençoa isso? Deus compactou com isso? Calma, Deus é Deus de princípio. Jacó não conseguiu a primogenitura com Esaú. Deus não ia voltar atrás contra princípios. Esaú que desperdiçou, não foi Jacó não. Jacó foi esperto, Jacó realmente enganou. Quando Esaú chega da caça, ele faz o guisado, ele chega perto do pai. Pai, na mesma hora Isaac, a Bíblia vai dizer que Isaac estremece. E ele fala assim: quem está aí? Sabendo que Esaú, ele: sou eu, teu filho Esaú. Como é isso? O senhor já falou comigo? A voz já era de Esaú. E a Bíblia vai dizer que Esaú não se conforma por ter sido passado para trás. Mas ele não foi passado para trás sem consentimento do irmão. Quem passou ele mesmo para trás foi a consequência dele lá atrás. Porque Deus não ia assinar a primogenitura se ele não tivesse dado de bandeja aquilo que ele tinha de mais essencial na vida dele. O que tem mais essencial na tua vida? O que você conquistou de mais essencial? Deus. Às vezes por causa de um vento, às vezes por causa de um processo, por causa de uma tempestade, você vai deixar isso tudo perder? Deus! Oh, Deus. O que você tem conseguido? Porque a Bíblia vai dizer que o reino de Deus ele é conquistado na força, na resistência. E ele deve ter lembrado lá atrás, talvez se Esaú tivesse, meu apóstolo, as quatro colunas que representam o Evangelho de Jesus Cristo. A gente tem Mateus 4, que foi mencionado aqui na quinta-feira pelo evangelista. E Satanás, no momento de fome e sede de Jesus Cristo,
Satanás fala assim: se tu é filho de Deus, faça com que esses pães se transformem, essas pedras se transformem em pães. Naquela hora, Jesus deve ter sentido o cheiro do pãozinho quentinho saindo da padaria, porque estava cheio de fome. Se eu ficar 2 dias, se eu fazer um jejum, eu sei que Jesus tem poder. Uma dor de cabeça tremenda. Quantos aqui estão tentando disfarçar lá na loja lá? E a gente não pode disfarçar, né, irmão? O crente tem que seguir, ainda mais que a gente tem que seguir demais. Vai falar que está de mau humor, vai falar que... E aquilo que o apóstolo falou, o gerente é o para-raio. Se eu chegar lá querendo arrebentar com o gerente, querendo bater, não chegou um produto, só Jesus. Você tem que fazer ele sair feliz, ele sair bem, ele sair cheio do Espírito Santo, porque você tem que dar aquilo que você tem. Se ele vier atribulado, você tem que ter a paz para dar para ele. Isso não só na loja, mas na tua casa. Isso não só na tua casa, mas em qualquer lugar que você tiver. Você tem que ser o diferencial. Aleluia! 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 E é difícil. Quem sabe, não é fácil. Jesus naquele momento ele estava assim, sentindo o cheiro do pãozinho da padaria. Mas Jesus ele nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de meu Pai, que vem do nosso Deus. É no teu momento mais difícil que o diabo vai tentar tirar aquilo que você tem de melhor, ou aquilo que você tem de mais importante, ou aquilo que você tem de mais valor. E é nesse momento que você tem que contra-atacar, mas não com ira, não com raiva, e sim com sabedoria do céu, embasado nos 66 livros que constituem a Bíblia. Não, eu preciso estar enraizado. E voltando para a palavra, no momento de ira de Esaú, ele não tinha esses 4 pilares. E ele teve uma ira no seu coração. Ele, assim que meu pai morrer, assim que minha mãe morrer, eu vou lá e vou matar aquele rapaz. E Rebeca ouviu. Rebeca rapidamente fala assim: Jacó, tem que meter o pé agora. Tu vai agora, tá arriscado Esaú te matar aqui dentro de casa. Porque, gente, imagina só uma pessoa... eles cresceram diante da palavra, eles não tiveram oportunidade. Eu não tive a oportunidade que Jacó e Esaú teve. Eles cresceram num berço evangélico, vamos dizer assim, num berço que conhecia a palavra. Eu me lembro lá atrás, quando eu cresci, quando eu me vejo por gente, eu me vejo dentro de um centro de Umbanda, com meu pai pegando uma entidade chamada Cipriano, andando sobre a brasa, bebendo sangue de galinha, fazendo coisas assim, coisas horríveis. Eles tiveram a oportunidade de saber o que é certo e o que é errado, e mesmo sabendo, dá para ver na Bíblia que eles não eram convertidos. Esaú só preocupado com a caça em agradar o pai, e Jacó enganando. Só que aí Jacó vai para perto de Isaac, e Isaac abençoa ele para ele ir embora de novo. Ele vai embora, o tempo passa, e ele conhece uma pessoa que é mais enganadora que ele nesse processo. Vai ter sempre um mais esperto que eu e você. O mundo é dos espertos, o céu é dos escolhidos. Eu não quero ser mais esperto. Nós não estamos aqui para ser mais esperto que ninguém. Nós estamos aqui para sim, juntos, unidos em unidade. Aleluia! Conquistar o reino de Deus. Assim como foi na palavra introdutória aqui, adorar a Deus santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Sempre buscar algo novo para mim e para a sua vida. Sempre tentar todos os dias ser uma pessoa melhor. Porque as consequências vêm. E Jacó chega, conhece Labão e se apaixona por uma das filhas de Labão. A menina linda, maravilhosa. Eu quero essa menina, eu quero casar. Essa menina é minha, eu vou casar com ela. Ele, tudo bem, esperto demais. Você vai casar com ela, mas primeiro você tem que trabalhar de graça para mim. No momento de emoção, Jacó aceita o combinado. Sem assinar nada, nome Raquel, naquela época não tinha nada disso. O homem vai lá na labuta e trabalha 7 anos. Feliz da vida.
Chega no momento, eu vim pegar meu combinado. Naquela época as irmãs tudo com, até hoje lá, né? Com véu, né? Eu tenho certeza que na época ele deve ter olhado assim, calma aí, eu não vi a Raquel direito não, porque a Leia, né? Leia, ela era estrábica. Assim, a beleza ela não é estética, né? A beleza ela é interior. Mas ele deve ter visto alguma coisa diferente na Leia. Lia, ou Leia, algumas palavras, né? Lia. E Labão cede a menina para ele vai e conhece ali, e depois ele fala, calma aí, essa daqui não é Raquel. No outro dia ele fala, você não cumpriu o que me prometeu, combinou comigo. Ele, não, conversei com meus amigos aqui numa reunião, e por lei, a mais velha tem que ser entregue primeiro. Se você quiser Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. Gente, tudo tem seu preço. Quanto mais você tenta manipular, enganar, eu não sou onisciente, onipresente, onipotente, mas nós temos um Deus que ele fala para as 7 igrejas da Ásia Menor assim, ó, eu sei as tuas obras. Ele sabe exatamente se você está orando dentro do teu quartinho ou não, se você conversa com Deus, se você paga preço ou não, se você leva uma vida de testemunho, porque melhor que conhecer ou ter uma eloquência ou saber aplicar uma palavra é você viver o testemunho genuíno do Evangelho de Jesus Cristo. Você não precisa falar ou usar aquela tese de quem me justifica é Deus, não. Porque Jesus, ele não precisou falar quem me justifica é o Senhor, não. Ele venceu a cruz calado. Ana venceu o deboche de Penina calado. Aleluia. Neemias, Sanbalate e Tobias lá debochando de Neemias. Neemias, ao invés de revidar, a gente está no trânsito assim, vem aqueles abençoados, para não falar atribulado. Agora vem um motoqueiro atrás de mim, eu falei, Jesus Cristo da glória. O cara tentando, passando um cantinho assim, eu falei, meu Deus do céu, gente, cuida dele, dá um livramento para ele. Nervoso, o cara nervoso, buzinando. Nessas horas você tem que mostrar ser crente. É muito fácil querer se mostrar, botar uma roupinha, botar uma roupa bonita, bacana, levar a palavra, mostrar conhecimento. Não. A hora que nós temos que fazer a diferença é no dia a dia, dentro de casa, com os nossos filhinhos. Glória a Deus. É no trabalho com aqueles que precisam. É ser justo, por mais que é muito difícil. Muito difícil hoje em dia. Dentro do nosso ministério, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Porque as consequências ela vêm. Se eu enganar 1 hora lá na frente, Deus não deixa nada em oculto. Se eu trapacear 1 hora lá na frente, Deus não deixa nada em oculto. Se eu apontar 1 hora lá na frente, eu serei apontado. O próprio Jesus, que tinha toda a condição de apontar, lá em João 8, se eu não me engano, para aquela menina, ele fala, tira a primeira pedra. Não estou passando a mão no pecado não, igreja. Só que para nós é mais fácil a gente orar por uma pessoa que a gente sabe que está passando por um momento, ou está no erro, ou até mesmo com muito amor e muito jeito conversar com a pessoa, do que tacar a pedra, do que apontar. Voltando para a palavra, Jacó passa uns 7 anos a mais e consegue o amor da sua vida. Aí, um outro desafio no processo de Jacó, nesse processo de transformação. A mulher que ele não amava, dava filho para ele assim que nem água, um filho atrás do outro. Rubem, Simeão, Levi, Judá. Não sei, Zebulon e Sacar, acho que era de Bila, da concubina. E a mulher que ele mais amava, estéril, igual Rebeca. Meu Deus, que luta. Quem foi que disse que a vida do crente ia ser fácil? Quem foi que disse que a tua vida ia ser fácil? Gente, pode ser certo. Se você estiver numa fila do mercado, crente, está na fila do mercado, tem 3 pessoas na tua frente e a outra fila está lá atrás. Aquela fila tu vai ver a pessoa passando lá atrás, tu vai ficar ali. Vai dar uma parada sangria, alguma coisa, vai acontecer.
Eu estou te falando. Eu ligo às vezes para um amigo lá da outra loja, como é que tá aí? Aqui eu não estou tendo, a gente fala zica, né? Zica nenhuma hoje. Eu com uma fila, o apóstolo chegou lá uma vez, estava mulher que, meu Deus do céu, só faltou eu jogar pedra. E eu acalmando ela. Depois ela até chorou comigo, eu abracei ela, e tá tudo certo. Mas é sempre assim. É sempre a nossa vida que não tem facilidade. Não tem. Aleluia. Deus. Mas Jacó, chega um momento na vida dele que ele começa a viver umas experiências com Deus. Deus começa a mostrar o que ele tinha no ministério de Jacó. E se você estiver atento, ele vai mostrar para você e sua família o que ele tem para você. Aí Jacó, ele resolve dormir, ele pega uma pedra, ele faz uma pedra de travesseiro. Calma. E ele começa a ver Pode ver. os anjos subindo e descendo. E ele começa a entender, subindo e descendo com as escadinhas. E o Espírito Santo de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ministra com ele sobre a transformação da vida dele, sobre o que ele ia fazer com a descendência dele, se ele se colocasse na posição. Ei, o Espírito Santo de Deus, que não erra endereço, ele não escolheu Esaú, assim como ele não escolheu Rúben, meu apóstolo, que o Rúben era o filho mais velho de Lia, que aos olhos humanos seria o primogênito de Israel, de Jacó. Só que o primogênito de Jacó, Deus ainda iria abrir a madre dela. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus abre a madre de Raquel e nasce José, que até então era o mais novo. Então, pela lógica, como Rúben era o primogênito, mas Rúben queria dar volta no pai com Bila. Queria pegar uma das concubinas do pai. Ele não tinha moral, ele não tinha honra, porque a pior coisa que tem é um liderado que não consegue honrar uma liderança. É um filho que não consegue honrar um pai. Meu Deus. Você já notaram? Você desde criança, se você de pequeno você não consegue obedecer seu pai e sua mãe, você não vai conseguir obedecer a professora no colégio. Aleluia. Depois você vai crescer, você não vai conseguir obedecer um gerente na loja, se trabalhar de CLT, ou trabalhar no concurso público, não vai querer fazer o horário. E se tiver algum mês, se for algum empresário, não vai para frente, porque não vai ter horário para pegar e não vai ter horário para sair, porque existe uma coisa no reino de Deus que é ordem e decência. Se a gente não tiver ordem e decência, a gente não cresce. Deuteronômio 28, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Mateus 7, versículo 24, todos aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam assemelham ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas eu preciso ouvir e praticar a palavra de Deus. Eu preciso confiar que o Deus que está aqui no Evangelho Pleno é o Deus que cuida da minha família lá em casa. O Deus que está aqui é o Deus que está cuidando do meu amanhã. E se o meu amanhã for vitorioso ou não for vitorioso, Deus está no controle de tudo. Aleluia. Eu sempre digo para a igreja, pastor, o acordar de mau humor, você não tem opção. Muitas das vezes você acorda daquele jeito, aquele cansaço, dá vontade nem de sair da cama. Meu Deus, foi lá de novo para a loja. Meu Deus, eu vou lá para o trabalho de novo. Tipo, eu fiz. Isso você não tem opção. Às vezes você acorda de uma forma. Três fotos. Você não pediu para acordar assim, você quer Uma acordar janela feliz. e uma cama. Agora, meu apóstolo, permanecer é opcional. Permanecer de mau humor, passar o mau humor para o próximo é opcional. Eu te aconselho, como porta-voz do Evangelho, todas as vezes que você acordar desse jeito, se olha no espelho e fala, você é mais do que vencedor. Você nasceu para vencer. Você vai vencer mais esse dia. Satanás não pode contra a tua vida, mas fala, profetiza na tua vida. Porque você vai mudar o cenário da tua história. Aleluia. Todas as vezes que você estiver
na quantidade de pessoas que te pedem oração, na quantidade de pessoas que precisam do teu juízo. Ei, Caleb, todas as vezes que você pensar, eu não vou lá mais naquela igreja por causa de Joãozinho, ou por causa de Maria, você não está na igreja por causa de Joãozinho, você não está na igreja por causa de Maria, você está na igreja por causa daquele que sangrou na cruz do Calvário. Você está num processo com todos os meus e os seus defeitos de transformação. Eu conheço esse irmão aqui, confesso a vocês que eu sou muito fã dele, tá? Fagner. Na época que eu era no mundo, eu gostava de um cara chamado Raimundo Fagner. Mas não tem nada a ver com isso. Diga glória a Deus. Já falei que eu falo com a minha esposa direto, né? Amo esse garoto. Amo a alma dele, a vida dele. Quantos e quantos processos esse menino passou? Se ele desagarra da promessa, se ele se desvia, hein? Mas eu aprendi que o evangelho é feito de escolhas. O Deus não vai tocar no teu livre-arbítrio. Permaneça. Está doendo? Permaneça. Está machucando? Permaneça. Está demorando a transformação? Não é rápido. Eu falei, tem uns 12 anos que eu conheço ele, né? Passamos quase processos parecidos. 12 anos. Ana ficou 20 anos sendo debochada por Penina. Abrão, que não era Abraão, ficou 25 anos e caiu várias vezes até conseguir a vitória. Não vai ser do dia para a noite, igreja. Não vai ser do teu jeito, porque nunca é do teu jeito, é do jeito daquele que te fortalece. É no tempo dele. A única coisa que você tem que fazer é se colocar na brecha, é se colocar no caminho, com os teus erros e acertos, com os teus defeitos. Olha só a vida desse rapaz, Jacó, Iacave, ou Iaqueve, no sentido cultural, enganador, usurpador, tomador de lugar. Mas talvez até ele estava cansado de ser chamado de Iaqueve. Eu não aguento mais ser um enganador. Chega uma hora que você fala assim, ó, não, isso não dá mais para mim. A minha filha Ana Caroline tinha 12 anos, quando eu estava na nova casa do forró. Todo mundo batendo perna, mas muito cheio. Eu estava extremamente estressado com o dono do local, porque a casa cheia, vendo um monte de pizza indo para um lado, vendo um monte de aqueles, como é que fala? Coisa gostosa de comer. Ai, agora eu sabe, eu acho que eu gosto de comer. Petisco. É petisco. E na hora que a gente foi lanchar pão com mortadela, eu amo pão com mortadela, mas eu fiquei tão triste aquele dia. É assim que é a vida do músico, tá? E aquele dia, quando eu voltei, o microfone ligado, a gente tocando uma música de Satanás lá. Uma música disso, aquela mesmo, bebê cair, levantar, Satanás. Eu me lembro a música como se fosse hoje. Eu com o microfone aberto, olhei pro Luiz Paulo. Tem pessoas aqui que eu acho que conhecem, Luiz Paulo, meu irmão pretinho. Ele agora está numa igreja aqui, acho que é Atitude que ele está. Está louvando bem demais num vídeo dele esse dia. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Já era o Espírito Santo gritando. Já era o Espírito Santo gemendo comigo com gemidos inexprimíveis. Ei, chega um momento da tua vida que você está, às vezes a pessoa está dentro de um bar e o Espírito Santo está dizendo, sai daí porque tu vai destruir a tua família. Sai desse lugar. Eu tenho certeza, meu apóstolo, que Jacó chegou um momento que ele falou assim, calma aí, eu não aguento mais essa vida para mim. Eu preciso consertar os meus erros. Eu preciso começar a acertar a presença do Senhor. E quando você pede, é o que está escrito em Mateus 7, versículo 7, pedi, e dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á. Ei, o teu Pai, Ele te atende. Ele não vai atender todo o teu sim, não. Sabe por quê? Porque o não, ele ensina mais do que um sim.
Você dá tudo para o seu filho no momento certo, a gente dá. No momento certo, a gente dá. Mesmo quando não merece. Mas a gente não dá tudo. Se a gente der tudo, sim, a gente cria mãos. A gente não cria um filho honrado na presença do Senhor. E chega o momento do ápice, de Amós 4, versículo 12, em que Jacó precisa ter um Peniel, em que Jacó precisa ter um encontro com o anjo. Ele não se conforma. Ele fica sabendo que o irmão estava vindo com 400 homens para matar ele. E tudo que ele queria era o perdão do irmão. E como está difícil hoje para a igreja, meu evangelista? Como está difícil hoje para a igreja perdoar? Nós, dentro da igreja, perdoar. Às vezes uma palavra que a nossa pastora é passiva de falhas. O meu apóstolo é passivo de falhas. Prova isso, pastor Alexandre. Moisés errou várias vezes. E a única vez que eu vi Miriam apontar Moisés, ela ficou leprosa. Está errado, mas é ungido do Senhor. Ora pela vida. Ora pela minha vida. Ora pela vida do pastor Júnior, que é passivo de erro. Ora pela vida de cada irmão, cada irmãozinho do nosso ministério. E o crescimento ele vem quando está na unidade. O crescimento ele é notório quando tem uma igreja que ora. Aleluia. E Jacó se prepara para o val de Jaboque. Ele não aguenta mais ser chamado de Iaqueve. Ele não aguenta mais ser um enganador. Ele não aguenta mais ser passado para trás por um enganador pior do que ele, porque enganador é Satanás. Ele decide, um homem que nasceu no berço cristão, no berço do Senhor. Ele decide, não é porque eu nasci no berço que eu sou crente. Ele decide mudar o ciclo. Ele decide por uma transformação. Só que a transformação não é fácil não, viu? Não é eu levantar a mão, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Vinde a mim todos que estão cansados, eu vos aliviarei. Ele não falou que eu vos salvarei. Porque para salvar ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. A renúncia é o que vai fazer você herdar o reino de Deus. Todas as vezes Saul foi aliviado com a musiquinha de Davi. Mas a Bíblia não garante que Saul não foi salvo. O alívio, o louvor ele vai até te aliviar. Mas a palavra que salva. A palavra que liberta. A tua atitude para ser transformada é o que vai salvar você e sua casa. Deus! E chega um momento e ele vai de encontro com o anjo, pastor. Ele vai de encontro com o anjo porque ele não se permite mais falhar. Existe um momento em nossas vidas que a gente tem que pegar e falar assim, não dá mais para falhar. Eu posso até transgredir, mas eu não posso ser amante da iniquidade. Deus! Chega um momento da nossa vida que a gente fala assim, olha, eu estou cansado, eu tenho que ir. Perseverar. Tem sempre uma alma que depende de mim e de você. E Jacó jejua, Jacó busca e o anjo vem. Em ter a presença do anjo ali, glória a Deus, Jacó resolve brigar, lutar com o anjo. Lutar. Ei, eu preciso dessa bênção. Eu preciso dessa transformação. Eu e minha casa precisamos dessa transformação. Ei, está na hora de nós pegarmos e termos mais ousadia no nosso evangelho. No nosso ministério. Eu não me permito mais. Eu preciso. Ele só quer uma atitude sua. Vai doer, viu? Talvez vai sair um nervo de Jacó, foi no sentido literal, onde fez a transformação dele. Que ele deixa de ser Jacó e se transforma em Israel, aquele que lutou com Deus. A sua caminhada, faz uma reflexão. Mesmo que não esteja acontecendo, aconteceu às vezes pequenininho, 1%. Como tem sido a sua caminhada?
desistir, voltar e desistir de novo? Quantas vezes você pensou em parar e desistir? Quantas vezes você na presença, às vezes vem, e a gente tem dia que a gente vem que a rotina está trucidando a gente. Eclesiastes 3, que é um tempo determinado debaixo do céu sobre todas as coisas, sobre a minha e a tua vida. No tempo certo você vai ver tudo aquilo, assim como José viu, assim como Israel viu. Israel chorou o luto de José. Israel sofreu porque José, ele sabia que era o primogênito dele, era o filho da mulher que ele mais amava. E os próprios filhos dele traíram ele. Olha, não tem dor mais. A ferida vira cicatriz. Você ajuda aqueles que te traíram. Você dá a mão para aqueles que te traíram e fala assim, ó, vem comigo. É a coisa mais linda. Não por vingança gospel, não. É por aprendizado, minha pastora. Com o nosso mestre Jesus, que fala assim, dá outra face. Ora pelos teus inimigos. Ai, Aleluia! Ai, meus irmãos. O Espírito Santo, aleluia. Ora por aqueles que te fizeram mal, aqueles que fez doer na alma, que fez você ficar a noite sem dormir. Perguntando, pai, por quê? Por quê, Deus? Eu gostaria de finalizar mais uns 5 minutinhos, história. Muitas vezes eu gritei porque sozinho no meu porão, porque eu saí da minha casa e fui morar no porão. Eu tinha uma casa imobiliada, o apóstolo foi lá várias vezes, Alano aqui foi lá, Suelen, vários irmãos foram lá pagar preço, orar. Tinha tudo, uma vida de 17 anos de história. Só que eu aprendi que a gente não tem que perguntar o porquê. A gente só tem que se agarrar na coluna. Salmo 92, versículo 12. O justo crescerá pela fé. Deixa eu lembrar aqui. O justo viverá. Obrigado, minha irmã. Obrigado. 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Só que para crescer como o cedro no Líbano tem que estar agarrado na rocha. Porque venta e você permanece. Venta, vem o vento, vem a tempestade. E se você estiver agarrado mesmo com um anjo, você sobrevive. A palavra é uma só. Não tem jeito. É o nome do Senhor. E eu fui lá para a Independência, aquele dia Deus tinha preparado para mim, Fagner. Eu adorei, eu deixei a minha filha com a menina e eu adorei o Senhor, doendo. Me lembro que foi lindo, maravilhoso. Depois Deus, eu estava vendo o pandeiro da minha irmã aqui, eu cantei um pandeiro, um corinho naquele dia, lindo também, foi maravilhoso. Com pandeiro, foi maravilhoso. E naquele dia veio um pastor naquela igreja, na igreja, hoje ele é pastor Felipe Correia, agora ele era presbítero Felipe Correia, e ele que estava fazendo uma jornada lá, Provocadores de Milagres, uma vigília. Aí veio um pastor do Rio de Janeiro, ele falou assim, ó, ele nem deu a paz para a igreja, ele estava no mau humor naquele dia. Ele falou assim, ó, eu não queria vir aqui não, tá? Só que o Espírito Santo estava me incomodando, vir aqui para pregar para uma pessoa só. Olha só, gente, está botado. Primeiro, meu apóstolo, ele falou exatamente assim, ó, não tem obreiro nessa igreja não? Cheio de mato ali fora, mato, né? Quem conhece a Independência, ali as igrejinhas da Independência, é cheio de mato mesmo. Esse não é coisa de pastor, não, isso é coisa dos obreiros fazer. Ele começou a bater na igreja de uma forma que dava vontade de ir embora do culto. Mas ele estava ali para pregar para mim. E eu pedi tanto a Deus uma resposta, tanto a minha tempo, todo esse processo todo de transformação, que eu falei, meu Deus do céu, eu tenho os erros, que eu no relacionamento, todo mundo tem seus erros, não é porque tinha os meus erros, não é porque eu sou. Me lembro que ele pregou sobre 1 Samuel 16. Antes de começar o culto, ele, ó, eu não vou aí até o teu lugar, mas Deus manda te dizer até quando você vai comer o pão que o diabo amassou.
Deus manda te dizer que a aliança já está quebrada. A tua oração está errada. Você está orando errado. Você está orando, muda ela, traz ela. A oração certa é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muda a tua oração. Muitas das vezes a gente ora com pirraça com Deus, querendo que Deus muda a nossa vida. Não é Deus quer tocar em lugares que a gente não quer que Ele toca. E Deus manda te dizer que se você mudar a tua oração, mudar as tuas atitudes, Ele vai te honrar. Sai daquela casa agora. Pastor, eu vou desse jeito. Pode perguntar quem tem intimidade com o pastor Felipe Correia aqui, que estava lá no dia. Muda agora a rotina da tua vida. E Deus manda te dizer para edificar a tua fé. A gente foi em agosto, se eu não me engano. Até o dia do teu aniversário, Ele vai te dar um presente. Porque você é um escolhido dele. E deixa que dela eu cuido e das crianças eu cuido também. Para te provar que eu sou Deus. Até aqui Deus me deu. E começou a pregação, eu chorando. E ela: não choia não, papai, não choia não, minha filha. Eu chorava. Fiz tudo que papai mandou. Tive um encontro com Deus ali. Peguei uma cômoda e uma cama. Fui para um porãozinho de um quarto e um banheiro. Um negocinho pequenininho que não dava nem para chamar de cozinha. Um lavátóriozinho. Aí fizeram um chá de casa nova lá na Casa de Bahia para mim, que é uma panela de elétrica. Aleluia. Deus não deixa um justo desamparado. Ele tem banquete no deserto. Ele foi comigo no deserto. Aí eu virei, eu não sabia com essa coisa nada. Aí, isso é erro nosso de homens machistas. O homem tem que até, eu aprendi, mas eu faço almoço, eu não sabia fazer nada. Aí eu virei o japonês, meu apóstolo. Na panelinha de arroz eu fazia arroz e comia arroz com brócolis, botar o brócolis por cima, o brócolis cozinha rapidinho. Salsicha faz uma maravilha ali na panela. Comecei a me alimentar dali. E só vendo, né? A pior coisa que tem, olha, eu vou te falar. A pior coisa que tem, principalmente pro crente que está sofrendo, é o tal do Facebook e do Instagram. Porque eu tava com 49 quilos, magrinha, eu sou magro, mas tava magrinha, acabado. Eu tenho uma foto aqui depois eu mostro pra vocês como é que tava a foto, antes e depois. Parece vô e filho, nem pai e filho. E eu tava detonado, acabado, e olhava lá no Facebook, ela de carro e de moto. Eu falei, e o cara bonitão, eu falei assim, ela tem razão. Ela tem razão. Até eu me trocaria. Falei, poxa. Gente, assim, naturalmente falando, eu não sei o que a minha esposa viu em mim na época. Eu estava muito detonado. Muito mesmo, muita coisa. Aí, só que aquilo que eu falei com vocês, Deus não desampara o justo. Quando eu entrava naquele porão, eles ficam de prova aqui que não deixa mentir. A minha outra, a Clara, então, eu botava Josué e Caleb no chão, mas eu falava exatamente a esposa que eu queria. Do jeito. Eu falei com a Paula, Deus me honrou de uma forma tão tremenda, a gente tem que dar honra a quem tem honra. Eu conheci ela no dia 30 de novembro, foi um dia que foi o ápice da minha chateação, porque eu fiquei sabendo que a minha ex-esposa ia morar com o rapaz, já estava tudo muito rápido, e aquilo me machucou de uma forma muito grande. E eu falei, eu vou embora, 3 horas da tarde, eu não aguento mais ficar nessa loja. E o diabo é muito sujo, né? Eu me lembro que tinha uns rapazes lá, não vou falar os nomes, para não ficar antigo, não estou nem mais lá. Mas o rapaz falou assim, cara, você tem que ir no Gato na Brasa comigo. Você tem que ir no Serra Show comigo, você fica na Coca-Cola, você tem que conhecer pessoas novas. Crente, servos do Senhor, é nos momentos de maior fragilidade que vai ver os pratos. Só que crente de verdade não compactua com prato. Crente de verdade tem banquete no deserto. Ei, você pegou? Crente de verdade tem banquete no deserto.
ande candarabas. Olha o prato de lentilha lá atrás. Ó, vou finalizar. Nesse dia, 3 horas da tarde, a serva do Senhor, Flávia, esposa do Carminato, você conhecer a Flavinha? Ela, você vai para teu porão, para quê? Você não vai parar, você vai para chorar, você não vai comer, você fica aqui, pelo menos aqui tu conversa comigo, você conversa com a Renata, você conversa com... Aleluia. Ela foi usada por Deus naquele dia, meu apóstolo. Às 5 horas da tarde, o Augusto, hoje pastor Augusto, ele levanta a mão e fala assim, móveis! Aí estava uma menina mais baixinha e a mãe, fazendo um cartão com o Augusto. Aí quando eu chego perto dela, pai, senhor, prazer, meu nome é Alexandre, ela, Cristiane, o sangue de Jesus tem poder. Era o nome da minha ex-esposa. Eu olho para Flávia, o nome dela é Cristiane, gente aí, queria nem atender, irmão, coração. Só pelo nome, olha só como é que a gente julga, olha o nosso sentimento julgador. Eu ia perder o presente que Deus me deu na mão, sem entender, questionando a Deus por causa de um nome. Mamãe, depois pra Não julga as pessoas pelo nome, por aparência, não julga as pessoas. Nós não temos condição de julgar ninguém. Aí eu subo, ela escolhe lá os produtos comigo e ela fala, eu conheço você. Você não é do contorno? Eu falei, sou do contorno. Aí a gente começou a conversar. Aí ela falou da igreja, que ela é da igreja. Vai, mamãe. E ela me passou o WhatsApp. E o artilheiro, quando vê o... Não deixa ele não, vi que era do Senhor. Não posso perder a oportunidade. Eu falei, é o papai do céu que mandou pra mim. Não. Aí quando eu olho aqui, Cristiane Ribeiro de Souza. A minha esposa era Cristiane de Souza. Aí eu vejo no cadastro dela, nasceu dia 19 de maio de 85. A minha esposa nasceu 2 de maio de 86. Aí eu fui na igreja dela. Eu fui lá, né? Botei o melhor perfume, a melhor roupa, fui na igreja dela. Aí chegou lá, o papai do céu falou comigo. Mãe. Sem nada, sentado, direitinho. Eu prometo a vocês, eu confesso, eu não fui por causa dela, eu fui por causa do Senhor. Não fui. Botei o melhor perfume, mas não fui. E chegou lá, papai falou comigo. Papai confirmou. O pastor Breno chega perto de mim e fala comigo assim, ó. Eu não te conheço. Deus manda te dizer que tu sofreu muito. Ele vai te presentear, viu? Das tuas meninas, ele vai cuidar. Ele nem sabia. É um pastor que nem é ligado a Facebook em nada. Ele não tinha intimidade comigo. Ele não falou dos filhos, não, duas meninas. Mãe, posso lá entregar para amigo? Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. E Deus manda te dizer que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. Você pode glorificar a Deus? Deus não falha, Deus não mente. Na mesma hora eu falo, é para mim, meu presente. E era dia 7 de dezembro, meu aniversário dia 8 de dezembro. Eu não ia perder o compromisso. Eu não ia perder. Eu na hora eu pensei no pastor Carlos Catarina do Rio de Janeiro, na Independência. Na hora eu falei, não, foi ela que me trouxe, foi um anjo do Senhor que me trouxe aqui. Eu vou pedir ela em namoro, vai ser rápido. Vai ser rápido. Foi muito rápido, você se lembra, né? Foi rápido. No outro dia eu cheguei, eu quero almoçar contigo, vamos almoçar. Eu não tinha dinheiro, um dia eu chamei pro Obelisco. O restaurante da igreja. Poderia chamar uma tradição, uma joia. Não tinha. Aliás, a gente não tem, a gente sobrevive, né? A gente tem a provisão de Deus, diga glória a Deus. E ela aceitou ir comigo pro Obelisco. Chegando lá, eu falo assim mesmo com ela daqui de prova, falo assim, olha, eu tenho certeza que você é resposta da minha oração. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que esse projeto que Deus tem para minha vida, você está nesse projeto. Quer namorar comigo? Olha o que o profeta falou lá atrás, meu apóstolo. No dia do teu aniversário eu vou te dar um presente. Foi no dia do meu aniversário isso, gente. Depois eu nem pensava no profeta, eu falei exatamente assim. Só pensava nela. Meu coração já virou a chave, virou a chave rápido. E olha que pra ela foi uma luta, tá? Olha, não foi fácil pra essa menina não. Essa pensão.
princesa. Porque aceitar um pai de 4 filhas, ciumentas, 4 meninas, ela não tinha filho nenhum, mas ela preferiu ouvir a voz do Senhor. Olha, eu pedi a Deus uma mulher que não fosse tão ligada à rede social, que a minha ex-esposa era vitrine o tempo todo na rede social e assim, não era pra mim. Não era pra mim. Eu perguntei a ela, qual é o teu Facebook? Ela não tem Facebook. Qual é o teu Instagram? Não tem Instagram. Eu não gosto desse negócio de rede social, não. Eu falei, ai Jesus! Deus ouve as tuas orações. Com autorização da nossa apóstolo, você pode colocar de pé em nome de Jesus. Meus irmãos. Pode pedir. É necessário não estar com anjo, né? A minha esposa, ela orou 10 anos, se eu não me engano. 10 anos, né? Pedindo a Deus um homem de Deus. Você acha que a oração dela foi menor que a minha? Porque quando a gente começou a namorar, minha filha daqui de prova, eu pensava que eu orava muito. Eu do telefone, ela no telefone na casa dela, eu orando, a gente ora querendo impressionar, né? No início a gente... Aí eu orando 10 minutinhos, falei assim, agora, quando ela começava a orar, meus irmãos, ela pegava, nossa oração era meia-noite 15 eu terminava a minha oração. Ela pegava de meia-noite 15, 2 da manhã, ela estava orando ainda. A minha filha me olhando atônita, isso não foi um dia só não, não fez isso para me impressionar não, faz isso até hoje. A mãe dela orava 3 vezes ao dia, e joelho no chão, meio-dia, 6 horas e meia-noite. Ela veio de um berço que ora. Quando eu tive com o pastor Luciano aqui no culto de pastores, que vai estar aqui o bispo Carlos amanhã, pena que eu não vou estar, meu apóstolo, que pena. Não, vou tentar chegar pelo menos no final da palavra, vou tentar. O pastor Luciano falou assim, olha, 2 mulheres preciosas de Deus, você ganhou um presente. Olha só, você ouvir isso de um homem de Deus, de um servo do Senhor, de um pastor que foi pastor delas. Tudo resposta de oração. É necessário a gente entender os processos. A gente entender que a gente precisa passar pelos processos para a gente aceitar e viver a transformação do Evangelho. Você vai ver a sua família mudando. Você vai mudar as suas vestimentas, sim. Você vai mudar aquilo que você achar que aborrece a Deus, você não vai fazer mais. Se o teu amigo está andando contigo, te ajuda a aborrecer a Deus, você vai deixar ele para trás. Ou ele vem contigo, ou ele fica para trás. Porque é melhor você desagradar o seu amigo do que desagradar a Deus. Aleluia. Vou mais a fundo, se a tua parentela estiver te aborrecendo ao Senhor, você vai ter que deixar sua parentela para trás. Porque o teu negócio, por mais que você ame a sua parentela, cuida e ora por eles, eles não vão te dar credencial ao reino de Deus. O único que vai te dar, está escrito em João 14, versículo 6, o caminho, a verdade e a vida. É o único. Não tem outro caminho. Mas eu te digo, para essa transformação acontecer e Deus responder as suas orações de uma forma bem amorosa, lute com o anjo, persevere, não caia nessas baboseiras que estão falando que Deus não responde oração, que Deus não está mais ouvindo os evangélicos. Deus, Ele ouve aqueles que pagam preço. Deus, Ele se levanta do trono para aqueles que honram o nome dEle. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas no tempo de Deus Ele vai te honrar. Ei, no tempo de Deus Ele vai te honrar. É com o Senhor mesmo. Ele tem visto as suas obras. Ele tem visto os seus choros. Ele tem visto a sua caminhada. E no tempo certo Ele vai te honrar. No tempo certo Ele vai te exaltar. Confia no Senhor. Aleluia.
Confia no Senhor, como Israel confiou. Meu Deus. Através da tua vida, às vezes uma pessoa que é salva através da tua vida arrebanha multidões. Você tem muito valor para Deus, viu? Você tem muito valor para Deus. E olha quantas pessoas que dependem de ti. Olha quantas pessoas que dependem da sua caminhada. Já experimentou? Realmente ter um estreito com Deus, falar com Ele, pagar um preço. Eu vou fazer um voto com Deus. Aleluia! Faça um voto com o Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai falar contigo como homem de Deus. Não precisa ser aquela oração eloquente. Não. Deus não te chamou para adquirir. É muito bom o conhecimento. É maravilhoso. Deus te chamou para um compromisso com Ele. Deus te chamou para ser servo dEle. Ele não procura os capacitados. Ele não procura os sabedores. Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele procura aqueles que sabem que têm os defeitos, os erros e querem conserto. E Ele conserta, viu? Eu quero orar pela sua vida. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, no santo nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra que não volta vazia. Aleluia. Aleluia. Essa palavra, Pai, em nome de Jesus, ao qual o Senhor ministrou no meu coração, sobre transformação, sobre os ciclos da vida de Jacó, sobre a transformação de Jacó para Israel, sobre a honra na vida de Israel, e sobre a honra em nossas vidas, sobre a tua igreja que está aqui, Pai. Eu quero colocar cada aliança diante da tua mão, Pai. Toca, Pai, em nome de Jesus, em cada família aqui. Cada família aqui representada. Satanás tem sido especialista em destruir famílias. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que blinda. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que capacita, que dá sabedoria para nós lidarmos com as astutas ciladas do inimigo. Pai, no nome de Jesus, capacita cada pai de família aqui. Capacita cada mãe, cada serva, cada servo. E em nome de Jesus, eu quero profetizar um amanhã diante da tua presença mais do que vencedor, de transformação genuína, debaixo da tua graça e da tua glória. Não, Pai, não queremos, Pai, pertencer a esse mundo, pois nós somos sim, Pai, o povo que vai lutar com raça para morar no teu céu e te adorar 24 horas. Eu te agradeço, Pai, por essa porta. Eu te agradeço, Pai, por esse templo de oração, por essa casa de oração, por cada irmão e cada irmã que ora pela família Evangelho Pleno. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e abençoo, Pai, cada família aqui representada, e profetizo, Pai, a transformação genuína diante da tua presença, em nome de Jesus. Eu agradeço. Amém, aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus continue usando o pastor Alexandre da forma que usou aqui hoje, né? Que você guarde essa palavra no seu coração. Que você pratique.